Pessoal, agora nós vamos ver uma parte que literalmente despenca em prova, que é a parte de desfazimento e também de convalidação de atos administrativos. Esse é disparado o assunto mais cobrado em questões de atos administrativos e provavelmente um dos assuntos mais cobrados de todo o direito administrativo. Primeiro eu vou trazer para vocês uma parte mais geral, né? Porque às vezes a gente tem algumas questões que vão em alguns detalhezinhos. E o que é a extinção do ato administrativo? Olha, a extinção do ato administrativo é aquilo que põe fim ao ato administrativo, põe fim basicamente ao ato ou aos efeitos do ato administrativo. Normalmente, o ato administrativo ele é editado e ele produz todos os efeitos que nós esperamos que ele produza, né? Então, quando um ato administrativo produz todos os seus efeitos, nós falamos que existe uma extinção natural do ato administrativo. Vamos pegar aqui um exemplo. Um servidor público pediu para a administração pública a concessão de uma licença para tratar de assuntos particulares. A tal da LTIP. O servidor foi lá, a licença foi concedida pelo prazo de 6 meses. E o servidor gozou dos 6 meses dessa licença. Nesse caso, ao término do prazo da licença, nós podemos falar que esse ato produziu todos os seus efeitos. Ele foi extinto naturalmente. Um outro exemplo. O servidor sofreu uma sanção de suspensão pelo prazo de 15 dias. Ele ficou suspenso durante esses 15 dias. Então, mais uma vez, eu posso dizer que o ato administrativo produziu todos os efeitos esperados. Então, vamos dizer assim que a maioria dos atos administrativos tem a sua extinção de forma natural, porque, naturalmente, o ato administrativo deve produzir os seus efeitos. Beleza. Só que existem alguns problemas, algumas situações que podem acontecer ao meio do caminho, durante a execução do ato administrativo, e que pode pôr fim aos efeitos desse ato administrativo antes do esperado, tá? Primeiro eu vou colocar aqui as duas formas de extinção que nós chamamos de extinção subjetiva e extinção objetiva do ato administrativo. A tal da extinção subjetiva acontece quando há o desaparecimento do sujeito. Professor, como assim desaparecimento do sujeito? Imagina a seguinte situação. Determinada pessoa solicita ao poder público a concessão de uma autorização para que ela possa ter a posse e o porte, eita nós, de uma arma de fogo. Essa autorização, ela é pessoal, ela é para aquela pessoa. Esse sujeito recebe, então, a sua devida autorização. Mas lá pelas tantas ele vem a óbito, ele falece. Então, o sujeito, a pessoa desaparece. Vamos pegar um outro exemplo caótico. Vamos bater até na madeira, cruzar o dedo, sai daqui urucubaca. Determinada pessoa é nomeada para ocupar um cargo público. Entretanto, logo após, imediatamente a posse dessa pessoa, ela vem a óbito. Que momento triste. Pois então, esse ato administrativo ele faz algum sentido? Não. O sujeito, a pessoa sobre a qual recai o ato, desaparece. Consequentemente, também desaparece o próprio ato administrativo. Essa é a extinção subjetiva. Pessoal, nós também podemos ter uma outra forma de extinção, que é quando agora o objeto do ato administrativo desaparece. Professor, como assim o objeto do ato administrativo desaparece? Vamos pensar na seguinte situação. Existe um ato da administração pública que é chamado de permissão de uso, tá? Permissão de uso. Imagina uma permissão de uso para o uso de um quiosque na beira da praia. Permissão de uso para utilizar privativamente o quiosque na beira da praia. Eis que de repente acontece um maremoto e esse maremoto lava todo o calçadão e desaparece tudo. Não existe mais calçadão e consequentemente não existe mais quiosque na beira da praia. Desaparece o objeto do ato administrativo. Como é que você vai usar o quiosque se o quiosque não existe mais? Então é o desaparecimento do objeto. Beleza. Próxima forma de extinção é a tal da renúncia. Renúncia você já deve imaginar o que acontece, tá? Na renúncia, o beneficiário de determinado ato administrativo abre mão desse benefício, desse ato. Exemplo, servidor público foi lá, estava à beira de se aposentar, eis que ele está ali tomando uma cervejinha, conversando com os amigos, e eles, vamos fazer um bolão mega da virada, sei lá quantos milhões, vamos jogar aqui 250 milhões. Aí o cara fala, eu lá quero saber de bolão, vou fazer minha fezinha sozinho, vou ganhar sozinho. Ele vai lá, faz a fezinha dele, eis que sai o resultado na mega da virada e ele acerta 6 dezenas. Ele sai literalmente do 0 ao 1 milhão em instantes. Esse camarada fica cheio da grana e ele ganhou sozinho, hein?
250 milhões de reais. Aí o cara olha para a aposentadoria dele, vamos supor que esse servidor público tinha um carguinho mais simples, só estava ganhando ali uns 2 salários mínimos, ele olha para aquele 2 salários mínimos e pensa, eu lá vou ter que me apresentar todo ano no serviço público, fazer isso, fazer aquilo, ó, administração pública, toma essa aposentadoria aí para vocês, eu não quero mais isso, eu nem preciso dessa aposentadoria. Ele abre mão desse benefício, isso é a renúncia. Pô, professor, eu ficaria feliz se isso acontecesse comigo, né? Óbvio que todos nós ficaríamos, né? Ganhar na Mega Sena não faz mal a ninguém. Beleza, show de bola. Batemos aqui então as nossas 4 primeiras formas de extinção. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essas formas de extinção aqui são raríssimas de aparecer em questão de concurso público. É bom você conhecer, é bom você ter isso aqui em mente, mas são difíceis de cair. O que cai realmente em prova é essa parte aqui, a tal da retirada. Na retirada, nós temos alguma atuação da administração pública. Alguns autores até chamam essa retirada de desfazimento volitivo. Professor, volitivo, por que isso? Volitivo no sentido que existe uma vontade, existe uma atuação da administração pública. Então não é naturalmente. Veja, no natural a administração não precisa fazer nada. Na subjetiva e na objetiva a administração pública também não faz nada. Na renúncia, a administração pública também não fez nada. Na retirada, a administração pública está fazendo alguma coisa. Por isso que a gente chama também de desfazimento volitivo do ato administrativo. Show de bola! Quais são as formas de extinção do ato administrativo por retirada? Essas aqui caem bastante em questão de concurso público. Eu já começo com aquela que com certeza você já ouviu falar. Eu estou falando da anulação do ato administrativo. Professor, o que é a anulação? A anulação é o desfazimento de um ato administrativo em virtude de uma ilegalidade. Disse, nesse caso, que o ato administrativo possui um vício, né? Ele tem uma ilegalidade e, consequentemente, nós vamos ter, então, a anulação desse ato. Ao lado da anulação, nós temos também a revogação, tá? Com certeza, essas aqui são as 2 formas de desfazimento mais cobradas em questões de concurso público. E o que é a revogação? A revogação é o desfazimento de um ato administrativo válido em razão da conveniência e oportunidade. O ato administrativo está tudo certo, mas chega lá pelas tantas, a administração pública percebe que, por algum motivo, ela não precisa mais desse ato administrativo. Então, ela pode proceder à sua revogação. Naturalmente, a anulação e a revogação são as 2 formas de desfazimento mais cobradas em questões de concurso público. Mas tem outras 3 que uma vez ou outra aparecem e eu quero trazer aqui para vocês. Quais são as outras 3 formas de desfazimento que nós precisamos ficar atentos? Primeiro, calma aí, deixa eu trocar essa letra aqui. A primeira forma que eu vou colocar aqui para vocês é a caducidade. Tá? O que é a caducidade? Caducidade acontece quando vem uma lei nova. Professor, como assim uma lei nova? Pensa comigo no seguinte, o que está acima? A lei ou o ato administrativo? Olha, naturalmente que é a lei, né? A lei tem mais força que um ato administrativo. Imagina que a administração pública editou um ato e esse ato estava de acordo com a lei. Estava tudo certo. Mas depois veio uma nova lei, tá? Essa lei, então, é uma lei superveniente. Professor, o que quer dizer superveniente? É uma lei posterior ao ato administrativo, mas com efeitos opostos àquele ato administrativo. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês. Imagina a seguinte situação. A administração pública concede a determinada pessoa uma autorização, isso é um ato administrativo, para operar um circo com animais. É uma autorização para ter animais no circo. Posteriormente é editada uma lei, vamos supor que isso gerou uma grande repercussão, e aí o Poder Legislativo passa uma lei proibindo a atividade de circo com animais naquela região, naquele município. É uma lei com efeitos opostos ao ato administrativo. Disse, então, que o ato deixa de existir em virtude de uma lei superveniente. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque existem hipóteses em que há o tal do direito adquirido, e que daí a nova legislação não vai se aplicar ao caso do direito adquirido. Mas aqui no meu exemplo, eu trouxe um ato administrativo, que é um ato precário. Esse ato pode ser desfeito a qualquer tempo.
Então, naturalmente, se tem uma lei posterior com efeitos contrários ao ato administrativo, o ato é desfeito em razão da caducidade. Caducou o ato administrativo. Beleza. Existe uma outra forma de desfazimento que é denominada de contraposição. Contraposição. Professor, o que é essa tal de contraposição? Na contraposição, você tem, na verdade, um novo ato. Eu vou colocar assim para ficar igual ali em cima. Um ato novo. Só que esse ato novo, ele é um ato que possui efeitos opostos ao ato anterior. Vou pegar um exemplo aqui bem fácil, tá? A administração pública faz a nomeação de um servidor público para um cargo público. Na sequência, a administração faz a sua exoneração. A exoneração tem efeitos opostos ao da nomeação. Então, existe uma contraposição. Então, o que você tem que guardar aqui é o seguinte: caducidade é uma lei. Contraposição é um novo ato. Nas duas situações, a lei ou o ato são opostos ao ato anterior. Mas na caducidade é uma lei nova, na contraposição é um ato administrativo novo. Por fim, e essa última aqui cai muito em questões de concurso público, eu vou colocar aqui para vocês a cassação. Professor, o que é a cassação? A cassação, ela funciona basicamente como se fosse uma penalidade, tá? O que acontece aqui? Existem alguns atos administrativos que eles geram efeitos, né, geram benefícios para determinada pessoa. Só que esse beneficiário, opa, saiu errado aqui, esse beneficiário do ato administrativo, ele precisa atender a uma série de requisitos para a manutenção desse ato administrativo. Quando a pessoa deixa de atender a esses requisitos, essa pessoa não vai poder continuar usufruindo desse ato administrativo. Vamos pegar aqui um exemplo. Exemplo número 1. Licença para dirigir. Você recebe uma licença para dirigir. Logo, você pode dirigir um veículo automotor. Você extrapola os limites de pontos na sua carteira de motorista. Sua licença para dirigir fica suspensa. Mesmo com ela suspensa, você é pego dirigindo. Sabe o que vai acontecer? A sua carteira de motorista será cassada. Isso é uma cassação. Ou deixa de atender os requisitos, né? Outra situação. Você obtém um alvará de funcionamento do seu estabelecimento comercial. Uma loja. Seu estabelecimento, ele pode vender ali cerveja, pode vender ali umas bebidas alcoólicas e etc e tal. O negócio vai indo bem, tal, daqui a pouco você resolve colocar uma caixinha de som ali do lado, a galera começa a se reunir, o seu negócio vai ganhando forma, cada vez mais a galera resolve fazer ali o happy hour, daqui a pouco o happy hour já se prolonga um pouquinho mais tarde, daqui a pouco você já começa a colocar música ao vivo, daqui a pouco já tem até umas dançarinas, e o negócio vai fluindo, de repente, a bem da verdade, o seu comércio de bebidas vira uma boate. Sua licença para vender bebidas, mas você já virou uma boate, já coloca também uma pousada atrás para a galera poder curtir a night e já ir dormir e descansar. Opa, calma aí. Você está extrapolando os limites da sua licença, do seu alvará de funcionamento. Consequentemente, você pode sofrer uma cassação desse seu alvará de funcionamento. Então, por isso que, em regra, a cassação ela é basicamente uma penalidade, uma sanção pelo descumprimento dos requisitos essenciais para a manutenção daquele benefício do ato administrativo. A ilegalidade é durante a execução. A ilegalidade é por parte do beneficiário e não por parte da administração pública. Então preste bastante atenção a isso. Se a ilegalidade é na formação do ato, no momento em que o ato é praticado por parte da administração pública, o desfazimento acontece por intermédio da anulação. Perfeito? Se a ilegalidade é uma ilegalidade superveniente, ou seja, uma nova lei, o ato não era ilegal no momento da edição, mas foi uma lei posterior, o desfazimento acontece por intermédio da caducidade. E se a ilegalidade decorre de um ato do beneficiário, deixando de cumprir os requisitos para a manutenção desse benefício, o desfazimento acontece por intermédio da cassação do ato administrativo. Simples, fácil e rasteiro. Vamos resolver uma questão. Determinado prefeito exarou ato administrativo autorizando o uso de bem público em favor de um particular. Pouco tempo depois, lei municipal, olha só, pouco tempo depois, lei municipal alterou o plano diretor no que tange a ocupação do espaço urbano, tendo
proibido a destinação de tal bem à atividade particular. O que nós temos nessa situação aqui? Houve a edição de uma lei. Essa lei é uma lei posterior. E essa lei posterior gerou uma ilegalidade superveniente desse ato administrativo. Qual que é a sua forma de desfazimento? Esse ato, né, de autorização de uso de bem público foi desfeito por intermédio da nossa caducidade. Olha que bacana, vê como isso cai de fato em questão de concurso público. Vamos analisar aqui as demais, né? Revogação é juízo de mérito, anulação é um controle de legalidade, contraposição é um novo ato administrativo, cassação é o desfazimento por parte do beneficiário do ato administrativo. Então, letra D para fechar esse bloco. Beleza, galerinha, a bem na verdade, nós já vimos essa parte um pouquinho mais aprofundada, que às vezes cai em prova, e nós precisamos ver essa parte, afinal de contas, se você ficar só no básico, só vai até onde todos os demais vão, então você precisa de um pouquinho além. Mas agora nós vamos ver aquilo que é o filé mignon, aquilo que de fato cai bastante em questão de concurso público. Nós vamos analisar aqui as nossas duas principais formas de desfazimento dos atos administrativos. Eu estou falando aqui com vocês da nossa anulação e da revogação, tá? A anulação é o desfazimento em razão de uma ilegalidade, a revogação é o desfazimento em virtude de um juízo de mérito. O que nós temos aqui nesse caso é a aplicação de um princípio bastante famoso, que é o nosso princípio da autotutela. O que o princípio da autotutela quer dizer? O princípio da autotutela é a capacidade que a administração pública tem de rever os seus próprios atos administrativos. Quer dizer, então, que a administração pública não precisa, por exemplo, pedir ao Poder Judiciário para desfazer os seus atos. A própria administração pública pode rever os seus próprios atos. E o que a súmula 473, bastante clássica, fala para a gente? Eu posso dividir a súmula 473 em 3 blocos, tá? O primeiro bloco diz para a gente o seguinte: a administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque desses atos não se originam direitos. O que acontece aqui? A ilegalidade, pelo menos como regra, ela não é capaz de gerar direitos. Consequentemente, a administração pública, a própria administração pública, tem a capacidade de anular os seus próprios atos administrativos. Esse é o primeiro comando. Continua a súmula 473. A administração pública também pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Em qualquer caso, né, você tem que respeitar os direitos adquiridos, né, ou vou até melhorar isso aqui, né, em virtude da conveniência e oportunidade, respeitado, né, os direitos adquiridos. Em qualquer caso, nós temos que respeitar a apreciação do Poder Judiciário. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, tá? Primeiro, a própria anulação e a revogação, o próprio ato de anular e de revogar, realizados pela administração pública, são também atos administrativos. Mais ou menos como se fosse o seguinte: você vai lá e pinta uma parede. Aí chega a minha esposa e olha para mim e fala: essa cor tá feia pra caramba, né? Pinta de outra cor. Aí eu vou lá e vou pintar de outra cor. Veja, eu estou novamente pintando a parede. Então é um novo ato que eu estou praticando aqui. A administração pública, quando ela anula ou quando ela revoga, ela também pratica um novo ato. O próprio ato de revogar ou de anular é um ato administrativo. E lembra lá no comecinho da nossa aula que todo ato está sujeito a controle judicial? Então, o próprio fato de você anular, ou ainda o próprio fato de você revogar um ato administrativo, estão sujeitos a um controle pelo Poder Judiciário. Imagina, por exemplo, que a administração anulou um ato que gera efeitos favoráveis a determinada pessoa sem conceder o contraditório e a ampla defesa. Opa, cabe a anulação desse ato. A revogação, apesar de a revogação ser um ato discricionário, se a administração não invadir o mérito, se o Poder Judiciário, melhor dizendo, não invadir o mérito, ele pode anular o ato de revogação. Revoga um benefício de uma pessoa que gerou direito adquirido. Pode revogar? Não pode. Então a própria revogação é ilegal, portanto passivo de controle do Poder Judiciário. Então isso aqui é só para esclarecer para vocês esse trecho final. Mas agora nós vamos para o que interessa. A administração pode anular os atos ilegais.
Esses atos, eles possuem vícios, né? A gente chama tanto de vício de legalidade ou vício de ilegalidade, é a mesma coisa. O ato viciado é o ato ilegal. E a administração pública também pode revogar o ato por uma razão de mérito, que nós chamamos de conveniência e oportunidade. Daqui a pouco eu vou esclarecer um pouquinho mais os detalhes sobre isso. Isso aqui é só o comecinho, a gente vai falar ainda muita coisa a respeito desse tópico. Volta para cá e vamos falar agora da convalidação. O que eu quero deixar claro para vocês aqui é o seguinte, tá? A convalidação não é desfazimento do ato administrativo. O que é a convalidação? A convalidação é a correção do ato administrativo. Na verdade, nós vamos aproveitar, tirar o erro ali e continuar com esse ato. Eu sempre falo que a convalidação é mais ou menos o seguinte: eu comprei esse tempo atrás aí para os meus filhos uma piscina de bolinhas, né? Pô, era uma alegria tal. Aí eu fui lá e dei um furo. Aí eu peguei um remendo, colei aquele furo. Eu corrigi o vício da piscina, mas continuei a utilizá-la. Isso é a convalidação. Se esse buraco fosse muito grande, eu não teria como fazer isso. E aí eu ia descartar, ou seja, eu iria anular. Então veja que a depender do vício, se o vício é muito grave, eu anulo. Se o vício é mais simples, eu posso fazer a convalidação desse ato administrativo. Perfeito? Tudo tranquilo até aqui, né? Qual que é o principal fundamento da convalidação? A Lei 9784 ela é a melhor referência para a gente. Não é a única, porque a Lei 9784 é só para a administração federal. Mas quem sabe, quem conhece a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo no âmbito federal, sabe que ela basicamente foi elaborada a partir da doutrina. Então ela basicamente incorporou um conceito doutrinário de convalidação. A Lei 9784 fala para a gente o seguinte, artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração pública. Show de bola, né? Até aqui tudo tranquilo, vamos avançar e vamos começar a falar agora de cada uma das formas de desfazimento dos atos administrativos. Vou começar pela anulação, tá? Trazendo agora aqui os detalhes para vocês. Então, primeiro ponto, a anulação é o desfazimento de um ato administrativo ilegal. Nós podemos colocar aqui basicamente como sinônimo de ato ilegal o ato viciado, tá? Vício vem de falha nos seus elementos de formação. Então, a anulação opera sobre um ato viciado. Nós também podemos chamar esse ato administrativo aqui de ato inválido, tá? Inválido no sentido de que ele não está de acordo com a legislação. Ok, segunda coisa que você tem que saber é o seguinte: quem é que pode promover a anulação? A anulação pode ser realizada pela própria administração pública. Aqui é a aplicação da súmula 473, que nós acabamos de fazer a leitura. A própria administração pública pode promover a anulação. E só fica atento ao seguinte: quando a administração pública promove a anulação, nós falamos que existe a aplicação aqui do princípio da autotutela. A administração pública desfazendo, controlando, revendo os seus próprios atos. Além disso, é importante você saber que é o seguinte: quando é a administração que promove a anulação, essa anulação pode acontecer de ofício, ou seja, por iniciativa da própria administração pública, ou ainda pode acontecer mediante provocação. Vamos pegar aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo. Vamos supor que eu sou uma autoridade pública. Sou uma autoridade pública e certo dia eu cheguei no meu local de trabalho, né? A gente sabe que o superior, entre outras prerrogativas, ele tem a competência de rever os atos do subordinado. Aí eu sou o superior hierárquico e eu resolvo o seguinte: hoje eu vou fiscalizar. Vou abrir um processo aqui, aí eu abro um processo de licitação pública e percebo, opa, tem coisa errada aqui. Eu pego os outros processos, percebo que há algo de errado, apuro os fatos e eu, sem ninguém ter me pedido, determino a anulação desse procedimento licitatório. Houve um controle de ofício. Segundo exemplo. Eu sou autoridade pública, estava ali no meu gabinete, eis que chega um processo para mim. Esse processo é um recurso. É um recurso administrativo de um servidor que foi punido pelo meu subordinado. Ele apresenta as razões de recurso dele, dizendo, olha, fui punido nessas condições. Eu apreciando o recurso,
concordo com o servidor e anulo o ato que lhe aplicou a penalidade. Esse foi um desfazimento por provocação. Houve um recurso que provocou a minha atuação. Então eu posso agir de ofício ou por provocação, e o fundamento aqui é a autotutela. A anulação, ela também pode ser realizada por intermédio do poder judiciário. Por quê? Porque se trata de controle de legalidade. Aqui nós temos o exercício da função jurisdicional. Veja só, eu não estou mais tratando de autotutela. Agora, o Poder Judiciário está exercendo o quê? O Poder Judiciário está exercendo a sua função jurisdicional. Ele foi provocado para promover a anulação. O Judiciário, ele precisa dessa provocação. Então, sempre que o Poder Judiciário promove uma anulação, ele age mediante provocação. O Poder Judiciário não pode anular um ato agindo de ofício, porque o Poder Judiciário ele vai se submeter ao que a gente chama de princípio da inércia. Então, nós temos duas diferenças entre a anulação promovida pela administração pública e a anulação promovida pelo Poder Judiciário. A anulação promovida pela administração pública é a autotutela. Segundo ponto, pode ser de ofício ou por provocação. A anulação promovida pelo Poder Judiciário é função jurisdicional e somente poderá ocorrer por provocação. O Judiciário não pode fazê-lo de ofício. Aí sempre vem um aluno e fala, professor, mas se o Poder Judiciário estiver agindo atipicamente no exercício da função administrativa, nesse caso ele não poderia agir de ofício? Sim, mas pensa comigo. Veja que isso é um contexto. A questão vai ter que te trazer todo esse contexto. A questão vai ter que falar o Poder Judiciário, no exercício da função administrativa, pode promover a anulação por meio da autotutela dos seus próprios atos administrativos. Mas a questão traz isso para o debate. Segundo ponto, nesse tipo de situação, o Judiciário não é mais judiciário. O Judiciário é administração pública. Ou seja, quando o próprio judiciário desfaz os seus próprios atos administrativos no exercício da função administrativa, ele não está agindo como poder judiciário, ele não estará exercendo a função jurisdicional, mas sim agindo como a administração pública. E isso você não presume numa questão, isso necessariamente a questão vai ter que te trazer para a prova. Se ela não trouxer, você considera judiciário como judiciário. Judiciário não pode exercer a anulação de ofício. Ele depende de provocação. Show de bola? Show de bola, né? Vamos falar mais um pouquinho, que tem mais uma coisa para trazer aqui para vocês, para a gente fechar essa primeira parte. Sobre os efeitos da anulação. Tá? A anulação, ela desfaz o ato desde a sua origem, porque o ato já nasce errado. Então, a anulação, como regra, ela gera o que a gente chama de efeitos retroativos. Você desfaz o ato desde o momento em que ele foi praticado. Nós falamos aqui que os efeitos são ex tunc. Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso aqui. Então, beleza. Efeitos retroativos, porque você desfaz o ato desde a sua origem. Exemplo. Um servidor público foi demitido. Meses depois, constata-se que a demissão foi ilegal. O ato estava viciado. Por exemplo, não foi concedido contraditório para a defesa, o servidor não cometeu qualquer irregularidade, e assim sucessivamente. Eu anulo a demissão do servidor. Ele é reintegrado ao serviço público. Vamos supor que ele ficou 6 meses fora do serviço. Sabe o que vai acontecer? Ele vai receber retroativamente esses 6 meses de pagamento que ele ficou sem perceber. Esses 6 meses serão contados como tempo de serviço para o servidor público. Por quê? Porque eu desfaço a demissão desde o começo. Eu vou retroagir. Até existem hipóteses excepcionais em que você poderia fazer uma modulação dos efeitos, que é definir que a anulação teria efeitos para um outro momento. Mas isso é muito excepcional. Raramente isso cai em prova. A regra absoluta, ou pelo menos quase absoluta, é que a anulação gera efeitos retroativos, ex tunc, desde a origem. Vamos falar agora um pouquinho sobre a revogação dos atos administrativos? Pois bem, o que é a revogação? A revogação é um controle que a administração pública faz sobre os seus próprios atos, que nós vamos chamar esse controle aqui de juízo de mérito. O que é o mérito?
O mérito é o que nós conhecemos, ou que você já deve conhecer, como juízo de conveniência e oportunidade. A conveniência e a oportunidade é a margem de liberdade que a lei deixa para a autoridade pública exercer. Consequentemente, quando eu falo de revogação, eu estou diante de um ato administrativo que é válido, ou seja, o ato está de acordo com a lei. O ato revogado é um ato válido, um ato que não contém vícios. Além disso, esse ato administrativo é um ato eficaz, ou seja, um ato capaz de produzir os seus efeitos jurídicos. Porque se o ato já se consumou, ele não pode ser revogado. Então ele é um ato eficaz, um ato apto a produzir então os seus efeitos jurídicos. Vamos avançar mais um pouquinho aqui e deixa eu contar uma outra coisa para vocês. A revogação, ela pode ser realizada como é um controle de mérito. Veja só, o ato é válido, é um controle de mérito, é um controle discricionário que está sendo realizado. Então esse ato de revogação somente pode ser realizado pela própria administração pública que praticou o ato administrativo. Aqui eu aplico aquelas mesmas regras, né? Nós estamos exercendo a autotutela, pode ser realizada de ofício ou por provocação. Mas o ponto mais importante para você saber aqui é o seguinte: o Poder Judiciário não pode revogar um ato da administração pública. Não cabe ao Poder Judiciário realizar a revogação. Por quê? Porque o Poder Judiciário não exerce controle de mérito. O mérito é da própria administração pública. Por isso, somente o poder público revoga os seus atos. Professor, mas o judiciário exercendo a função administrativa não pode revogar os seus próprios atos? Pode, desde que a questão traga todas essas informações. Genericamente falando, uma questão genérica assim, o judiciário pode revogar atos administrativos? Não, porque quando a gente fala o judiciário, nós estamos falando da função jurisdicional. E na função jurisdicional não se revoga ato administrativo. Certo? Correto? Simples, fácil. E agora o último ponto para trazer aqui para vocês é o seguinte. Quais são os efeitos da nossa revogação? A revogação gera efeitos que nós chamamos de prospectivos. Professor, o que é um efeito prospectivo? Prospectivo significa que é um efeito para frente, tá? Esse efeito para frente, então, é um efeito ex nunc. Aqui agora a gente tem várias formas de memorizar isso aqui, tá? Ex nunc, quando eu estudava para concurso público, eu pegava esse N aqui e falava assim, ó, nunc de não retroage. Ou como algumas pessoas gostam de falar, nunc de nunca retroage. Ou, o macete mais fácil, tapa na testa e tapa na nuca. Tapa na testa, testa de tunc. Para onde que vai a sua cabeça? Ó? Pá! Cabeça vai para trás. Ex tunc, retroativo. Ex nunc, tapa na nuca. Nuca deu, tapa. Ó o movimento. Pá! Cabeça vai para frente. Nunc, prospectivo. Você olha para o movimento da cabeça. Isso não é uma dança, não é um passinho, mas é uma forma de você memorizar. Ex nunc, a sua cabeça se desloca para frente. O que vai para frente? É a revogação. Logo, ex nunc é a revogação. Ex tunc, pá! Cabeça vai para trás. Se a cabeça vai para trás, é retroativo. E o que retroage é a anulação. Tem até uma figurinha que a gente coloca lá no PDF, só para te ajudar fazer a memorização desse tópico, tá? Então, ex tunc e ex nunc, tá? Só acrescentando aqui, então, ex nunc significa que ele não retroage. Professor, como assim não retroage? Vou pegar aqui um exemplo. Servidor público gozou de uma licença para tratar de assuntos particulares. A licença foi concedida para o servidor pelo prazo de 1 ano. Só que essa licença ela é revogável a qualquer tempo. A administração percebe que está precisando desse servidor. Olha, eu preciso desse servidor. E a administração, depois de 6 meses, revoga a licença. Pergunto para vocês, esses primeiros 6 meses, eles têm algum problema? Não. Tudo certinho com os 6 primeiros meses. Só que os 6 meses subsequentes não serão gozados pelo servidor público, porque houve a revogação. Então, a revogação é daqui para frente. São efeitos prospectivos.
Simples, show de bola, fechamos esse tópico aqui. E deixa eu avançar com vocês para que agora nós possamos falar sobre a convalidação. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar uma vinheta e eu já volto para continuar aqui junto com vocês. Até daqui a pouco.